No vídeo de hoje eu compartilho com vocês algumas dicas para vocês organizarem, a rotina de visitas e de passeios do bebê no pós-parto. Quando a gente acaba, de ter um bebezinho aí, quando a gente tá chegando com o bebê em casa, uma dúvida que a gente sempre tem é, poxa vida, como é que eu vou organizar as visitas? Como é que eu vou fazer para receber? Como é que eu vou fazer passeio? Será que eu posso levar para passear? Como é que eu faço? Como é que eu organizo isso para não colocar a saúde, do bebê em risco? Pois bem, então no vídeo de hoje eu vou passar todas as dicas para vocês, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que observar aí em se tratando, de visitas ou de passeios é tempo de descanso. Então, nos primeiros dias após o parto, é importantíssimo, que os pais tenham um tempo para se recuperarem e se adaptarem à nova rotina com o bebê. Então, por isso, é importante evitar visitas intensas nesse período. E, claro, o bebê acabou de chegar em casa, você ainda está se adaptando ao mundo, você não vai sair fazer um passeio ainda com ele, Então, nesse período, vamos limitar bem. Outra dica também é limitar, inclusive, as visitas na maternidade, Então, a maternidade, ela acaba sendo um ambiente agitado, um ambiente cansativo, tanto para a mãe e para o bebê. Porque toda hora tem um médico entrando, uma enfermeira entrando, fazendo exame, fazendo pergunta, e aí você fica naquele entra e sai, você vai ter mais entra e sai de visita, mais complicado ainda. Então é indicado limitar as visitas durante esse período inicial para garantir uma privacidade e um descanso, Ou seja, avise que só os mais próximos, peça que seja um horário específico, que avise com antecedência. Então, de certa forma, seja até um pouquinho chatinho, mas faça, com que as pessoas respeitem esse período que é importante para você e para o bebê. Outro cuidado muito importante sobre a rotina aí, das visitas é o seguinte: quando as visitas forem permitidas, peça às pessoas para lavarem as mãos antes de pegarem o bebê, para evitar, e justamente evitar visitas se elas estiverem doentes ou com qualquer sintoma, resfriado, um cansaço maior. Sabe quando a pessoa ela tá meio assim, eu tô meio baqueada, tô me sentindo estranha, não sei se não tá vindo alguma coisa aí. Então, nesse período também é importante, ainda não surgiu, o resfriado, mas é importante que a pessoa tome cuidado e não vá fazer a visita. Então, converse antes, diga, olha, não, pode vir, tá tudo bem, a saúde tá em dia, tá tudo certo. A pessoa vai dizer, não, tô bem, tô ótima. Não, então tudo bem, a gente vai receber, a visita. Sempre só os mais próximos nesse início, deixa, mais pra frente quando o bebê estiver mais ambientado e mais fortinho para receber os demais. E quem chegar lá e quiser se aproximar do bebê, pegar o bebê, é importante que lave a mão, tá? E em muitos casos também você pode, inclusive, ficar à vontade para pedir pra pessoa até usar máscara, Dependendo, se isso for algo mais confortável para você, peça sem problema nenhum. Outra coisa também importante aí, nessa rotina, é você limitar um pouquinho o contato físico. Então, nos primeiros meses, é indicado evitar que muitas pessoas peguem o bebê no colo, Especialmente se não tiver uma relação próxima com esse bebê. Porque se você faz isso, ajuda a reduzir o risco de infecção, E proteger assim o sistema imunológico daquele bebezinho que ainda está em desenvolvimento. Beijos no rosto, gente, beijos nas mãos, Beijar outras partes do corpo do bebê, que são, principalmente o rosto e as mãos, não é indicado, tá? Isso deve ser evitado. Na verdade, assim, tem que se fazer uma campanha de informação para a população brasileira que um bebê é fofo, mas não é para sair beijando, pegando, apertando, esmagando e beijando a mão e beijando a bochecha. O bebê acabou de nascer, de preferência vai lá e olha pro bebê, até de longe, não precisa chegar e sair pegando. Eu sou avó, eu sou madrinha, eu sou pessoa próxima. Quer ir lá, lava a mão, limpa bem a mão, coloca um paninho, aí pega o bebê no colo, evita ficar beijando, tocando. Isso é importante, tá? E agora, vamos falar também um pouquinho aí dos passeios ao ar livre, já que eu falei das visitas. Então, quando a mãe e o bebê estiverem se sentindo confortáveis, os passeios ao ar livre eles podem começar. Sempre optando por locais com menos aglomeração, evitando exposição direta ao sol e mudanças bruscas de temperatura. Isso tem que ser observado. Evitar locais fechados. Então, nos primeiros meses, é aconselhável evitar lugares fechados e com muita gente, pouco arejados. Então, shopping, transporte público, se for possível evitar. Um restaurante fechado. Esses ambientes mais fechados, evite. Visita a casa de familiar, opte por um passeio numa área aberta que não tenha, sol, poluição, que é mais seguro. Outra coisa importante é você também optar por passeios curtos, Então, inicialmente, faça passeios curtos para que o bebê se acostume gradualmente ao ambiente externo, Isso ajuda bastante. Conversar sempre com o pediatra
é uma dica que eu gosto de dar em se tratando de visitas, de passeios no pós-parto. Então o pediatra do bebê, ele deve ser consultado antes de planejar qualquer atividade fora de casa, para garantir que o bebê esteja saudável e apto para esses passeios. Então, pela primeira vez que eu vou fazer um passeio, eu vou na casa da minha mãe. Dá uma conversadinha com o pediatra antes, né? Primeiros dias de vida do bebê, poxa, será que já tá na hora? Ele vai te orientar e vai dizer, olha, mamãe, vamos esperar mais um pouco, como é que é a casa? Ele vai fazer perguntas e vai te dar a sua orientação, tá bom? Lembre-se de que o bem-estar e a saúde do bebê e da mãe deve ser sempre a prioridade, tá? E respeitar os limites e as necessidades, né, da família, do pai, da mãe, do bebê no período de pós-parto é fundamental, tá? Para que tenham, claro, uma experiência positiva, para que o bebê mantenha a saúde, né, certinha, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Então, com certeza essas dicas ajudam, e se você conversar sobre elas com as pessoas aí que estão te chamando para as visitas ou que estão querendo te visitar, te chamando para passeio, elas vão entender. Um grande beijo e até a próxima.